a área de preservação é muito importante na madeira sem tratamento. Ela simplesmente... O importante do material é quanto mais anos você der de longevidade de vida, é o mais importante, né? Humberto, assim, dentre os especialistas que eu já trabalhei, Humberto, assim, é o que eu mais tenho como bem conceito. Toda vez que eu tenho qualquer dúvida referente a qualquer tipo de tratamento, qualquer uso referente ao tratamento preservativo, é sempre Humberto. Humberto já tem mais de 18 anos, especialista, né? Na BPM, 43 em preservação de madeira. 43 anos. Eu tenho 33, sou jovem, né? Ele tem mais tempo de experiência do que eu de vida, né? Então, assim, eu chamei o Humberto, eu queria até agradecer, Humberto, por você ter vindo aqui. Obrigado, satisfação. Como a gente teve semana passada, a gente teve aula de como entender como é a capilaridade da madeira, entender como ele funciona, como ele absorve. O tratamento preservativo, vocês vão utilizar exatamente aquilo que vocês observaram semana passada para entender como o preservativo entra na madeira e como ele é utilizado. Daí, por que ele é utilizado. E o mais importante é vocês entenderem aonde você utiliza, por que você utiliza e quanto você utiliza de preservativo para esse uso. Veja que quando você está fazendo um projeto, a sua especificação da madeira, como você especifica o seu projeto, é a utilização de como a pessoa vai executar esse projeto. Então, se vocês entendendo no material, entendendo a especificação, você especificando o projeto, especificando a madeira certa, do jeito certo sendo utilizado, e daí a madeira deixa de ser alguma coisa, vamos dizer assim, de poucos anos de vida e se trata de ser um elemento estrutural de vários anos de vida, que é isso que a madeira tem que ser. Exatamente. Bem utilizado. Tá? Perfeito. Bom, muito obrigado. A oportunidade que a doutora Gabi está me concedendo de falar com um público bacana, que é profissional de arquitetura. Nós, da área química, e eu particularmente, entendo que as principais mudanças que a gente tem conseguido no segmento da construção civil, com o maior emprego da madeira, embora ainda o setor é muito incipiente das oportunidades que o Brasil pode ser explorado, mas o crescimento se dá efetivamente, com todo respeito aos meus colegas engenheiros civil, mas são os profissionais de arquitetura, que vêm com ótimas ideias, vêm com desafios, e aí a madeira leva uma vantagem muito grande, uma sinergia muito grande, até pelo conteúdo material orgânico e a originalidade. Como eu iniciei, tenho 43 anos de atividade nesse segmento da preservação de madeiras, e ao longo da minha carreira, nós formamos uma campanha sobre as questões da originalidade da madeira. Hoje, muitos materiais. Eu estou fazendo uma pausa porque eu sei que estamos para receber alguns alunos, é isso? Tem gente chegando ainda, gente? Então, eu vou encurtar minha fala, porque ir, senão a gente fica a noite toda falando, vocês não vão gostar. Pode começar, pode começar. Tem gente vindo do bandejão, Helena? Eu não vi ninguém. Não, então acho que acabou. Então, vamos começar. Então tá. Muitos materiais imitando a madeira com falsos apelos de sustentáveis, ecológicos e etc. O mais gritante entre eles, né, você tem a cerâmica imitando o deck de madeira, você tem a madeira plástico, que quando teve a sua invenção era utilizar os resíduos plásticos recicláveis ou os reciclados com os resíduos de madeira e se formar madeira plástico, que seria uma destinação até razoável. Hoje, e usam o termo eco, né? E hoje, infelizmente, nós sabemos que 70% desse material é resíduo de madeira e 30% plástico virgem, e que de ecológico tem muito pouco. Então, laminado plástico imitando madeira e sendo comercializado como natural wood. Primeiro que não é natural, é um elemento plástico de difícil decomposição. A origem desses materiais já são agressivas em função do grande uso de fontes à base de hidrocarbonetos e etc. E concorrem com as lâminas naturais, as lâminas de madeira, concorrendo também com quem? Com aquela mão de obra que está na área rural e procura fazer um trabalho artesanal, um trabalho bem dedicado para oferecer algo muito exclusivo, que são lâminas de madeira.
Hoje, lamentavelmente, o Brasil é grande produtor de lâminas de madeira para exportação para a Itália. E lá são confeccionados os móveis e exportados para as classes AAA do mundo inteiro. Então, essa é uma verdade. Nós hoje no Brasil usamos muito pouco no setor, no segmento do mobiliário, a madeira como original. E foi, entre outros quesitos, a necessidade, discutindo com os profissionais de arquitetura, engenheiros, etc., nós precisávamos formar uma associação que tinha como objetivo e que tem como objetivo promover os valores da madeira para os diferentes sistemas da construção, desde a construção civil, na arquitetura de mobiliário interno, galpões portuários que nós vamos abordar e etc. E daí se reunimos esses profissionais e montamos a Núcleo da Madeira, que é o Centro de Referência e Tecnologia da Madeira, hoje com sede dentro do IPT em São Paulo, da Divisão de Madeiras, mas num futuro breve nós devemos ter uma sede própria ali no Parque Vila Lobos, porque nós queremos montar uma escola de madeira, e inteiramente gratuita, principalmente para alunos. Então, a adesão de vocês, o ingresso de vocês na associação é totalmente custeada pelos patrocinadores. Nós invertemos o processo. É uma associação sem fins lucrativos, todos nós que trabalhamos não recebemos nada, é um trabalho voluntário. Exatamente para quê? Para a gente acabar com esse falso mercado de associação, de você estar recebendo mensalidade, nada disso. Nós queremos ter vocês, profissionais de arquitetura, os alunos principalmente de formação, que entrem no núcleo, associem-se gratuitamente no núcleo e participem de todos os cursos que nós iremos promover, através do apoio dos profissionais, muitos aposentados, mas que querem continuar servindo e apoiando a classe de profissionais em formação, arquitetos e engenheiros, carpinteiros e profissionais de ilustração também, tá bom? Então aqui é o site do núcleo, tem eventos, eu sou o coordenador técnico da comissão técnica, onde nós vamos formar grupos de trabalho em diferentes segmentos, e vou ainda ter o prazer de convidar a Gabi de fazer parte comigo nisso daí. Vamos iniciar a nossa apresentação e fico à disposição depois para perguntas. Gente, sexta-feira, e não fui eu responsável por marcar o horário, são eles dois. Então, olha, vamos transformar essa noite num bate-papo. Perguntem o que precisar na hora que vocês desejarem. A gente deu, porque a dúvida de um é esclarecedora para muitos, tá bom? E para mim também, me ajuda bastante. Mas eu não posso falar sobre preservação de madeira, eu ando muito, tá? Então não reparem com isso não. Nós não podemos falar sobre preservação de madeira, porque quando nós falarmos em preservação de madeira, vamos falar de química, agressão da química na madeira, e principalmente os jovens hoje são avesso à química. Mas nós temos que entender que a química está presente em tudo em nossa vida, né? E a própria madeira é a melhor e mais bonita indústria química que pode existir. Vamos explicar isso daí. Mas a gente quer mostrar o benefício desse setor no conteúdo de aprisionamento e retenção de CO2 e a contribuição social que ela promove para o uso desse material na construção civil. Aqui temos a nossa casa. 12.742 quilômetros é o diâmetro dessa nossa casa. E a nossa atmosfera é dividida, troposfera, estratosfera, né? Mas nós vamos falar aqui da troposfera, que está a 11 quilômetros, um anel em volta dessa casa, que daria 11 quilômetros, seria uma linha que não dá nem para eu desenhar, seria muito próximo da costa terrestre. 11 quilômetros é a altura da troposfera, só que desses 11 quilômetros, onde estão concentrados os principais gases que promovem a vida do planeta, o oxigênio está nos 3.000 metros de altitude, tá certo? Desses 11, que não é nada,
o oxigênio está certo que está lá nos 4.000, você não consegue respirar. Eu já tive em 3.400 metros de altitude em La Paz, numa ilha de arsênico. Eu vou dizer para vocês, é impossível viver o dia inteiro num lugar dessa altura, né? Não tem condições. Então vamos lá. Só que é aqui, exatamente nessa linha muito pequena, que se concentra o efeito do gás estufa, né? E tem um detalhe: a ONU declarou em 2015, nós lançamos 39 bilhões, quase 40 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. E a concentração é a maior da história. Na Revolução Industrial, no início de 1890, essa concentração do CO2 na atmosfera era algo em torno, não é muito preciso, porque tem os maciços de indústria, e na época se começou a siderúrgica queimando muito carvão natural, era algo em torno de 140 a 180 partes por milhão. Hoje nós estamos em 400. A construção civil responde por 47% dessas emissões, produzindo aço, ferro, vidro, concreto, cimento, transformando, reciclando e etc. Como nós podemos ajudar? E por que construir em madeira? Construir em madeira. E por que construir em madeira? Porque é a forma inteligente de utilizar um recurso natural, renovável, de ciclo curto, disponível como modelo da construção sustentável moderna e responsável, né? Nós temos um maciço florestal muito importante, 500 milhões de de hectares de floresta tropical e 8 milhões e 400 mil hectares de área plantada. Então, aos verdes, já vamos comunicando, nós temos uma área plantada insignificante versus a relação da nossa área nativa. O importante é que a gente tem que saber utilizar com inteligência a nossa área de nativas, explorando através de modelos hoje claramente sustentáveis e cientificamente comprovados eficazes, e utilizar as nossas plantações de exóticas de uma forma inteligente, agregando valor a esse material. Qualquer dúvida, questionamento, pode interromper, tá bom? Calil, se você puder colaborar, eu vou agradecer. Então, sustentabilidade, que é um tema que está até no Natural Wood, você compra, o laminado plástico, você vai no mercado, você vai querer, eu quero o Natural Wood, é um laminado plástico imitando a madeira, e está lá apregado como sustentável porque ele evitou o corte de uma árvore. É um absurdo por N conceitos, mas vamos lá. Segundo a Comissão Mundial de Desenvolvimento e Meio Ambiente, sustentabilidade é a forma de progresso que atende às necessidades do presente, sem comprometimento das futuras gerações. E a madeira de origem legal, plantada ou de manejos certificados nas nossos maciços tropicais, é uma resposta inteligente. É um material renovável, de ciclo curto, mesmo considerando as espécies nativas que têm um ciclo para uma árvore se tornar adulta próximo de 100 anos, 120 anos, mesmo assim é considerado um ciclo curto, com baixas emissões do processo industrial, de baixo consumo de energia, durável e confiável, sequestra e aprisiona CO2 e ainda fixa o homem no campo com mão de obra qualificada. Então, benefícios, pois não. O que determina se o material é de ciclo curto ou não? Perfeito, ótimo. O tempo de reposição que eu tenho para me servir do volume do maciço que eu tenho daquele material madeira utilizado. Vou pegar um exemplo. Eu fiz a colheita de uma árvore com 50 de diâmetro. Qual é o tempo, o ciclo que é promovido para determinar a reposição desse maciço florestal? Então, você pegando pela LCA, que é uma entidade canadense, que aliás tem um link no site deles,
que mostra como você determina o ciclo de vida de um produto, um ciclo de retorno e se ele realmente é sustentável e etc. O quanto você tem de reposição e aprisionamento daquele material, das agressões que ele ocasionou com a colheita que você fez. Então a madeira, eu posso colher ao longo de um determinado período, se for plantada, esse ciclo é muito curto, para você ter uma noção. O ciclo de uma nativa é algo em torno de 80 anos, tá? 80 a 120 anos. O ciclo de uma plantada, de um pinus e um eucalipto, é de 15 a 20 anos, no Brasil. Porque cada país, cada continente tem um desempenho florestal diferente. O Brasil é agraciado por solo, intensidade de luz e umidade, que permite um crescimento, um incremento florestal nosso é da ordem de 10% ao ano. Em relação a outros países, por exemplo, na Europa, ele chega a ser 2,5% ao ano. Então, e a grande diferença que eu falei semana passada, lembra dos anéis de crescimento? Um mais perto que o outro maior que o outro, então é isso que o Humberto está falando. Exato. O pinus, quando ele cresce na Europa, ele cresce muito devagar. E enquanto aqui no Brasil a gente tem um incremento florestal muito grande. Então o potencial que a gente tem para o uso do material madeira é muito maior que em qualquer outro lugar. Esse você não faz omelete sem quebrar os ovos. Você vai ter uma árvore adulta, porém com uma densidade inferior àquela árvore obtida na Europa, porque você tem um crescimento muito rápido, uma densidade um pouco mais baixa. Tá ok? Então, primeiro, vamos entender o que é a madeira. Polímero natural, resultante do processo de fotossíntese, pelo qual as plantas convergem energia radiante do sol e energia química na forma de glicose, que se transforma em celulose. A celulose, glicose e gordura tem a molécula química, e no finalzinho nós vamos apresentar, muito semelhante. É que a cadeia de carbono, aí não vamos ficar entrando muito nessa parte da química, a cadeia estrutural do carbono é que transforma um material em óleo ou uma estrutura, uma molécula estrutural, como é o caso da celulose. Hemicelulose e lignina, que dão a madeira. Tá? Esse é o nosso berçário. Hoje nós falamos, principalmente no Brasil, o sistema construtivo ele está praticamente sustentado em cima de madeira plantada, não de madeira nativa. Primeiro porque o governo do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo era até então o maior consumidor de madeira tropical, e essas madeiras que vinham para atender a indústria da construção civil não eram de uma origem legal, ou seja, era um desmatamento, uma utilização de mata clandestina e etc. O governo do Estado de São Paulo foi pioneiro em implantar um sistema da madeira legal, madeira certificada. Então, a comercialização de madeira nativa no Brasil, ela tem que ser certificada através de procedimentos do WWF, FSC e muitos outros. Com isso, encareceu muito a madeira tropical em São Paulo, e se criou um grande espaço na industrialização e comercialização das madeiras plantadas, especialmente pinos e eucalipto. Além do que, a proximidade das fontes desses materiais. O Estado de São Paulo tem uma quantidade razoável de florestas de pinos e eucalipto, mas também estamos cercados pelo sul de Minas, Paraná e Santa Catarina, com esse material logisticamente de um custo muito mais baixo do que você trazer da região norte do país. Então, preservação de fontes fósseis pela substituição do material renovável de ciclo curto, ciclo de produção praticamente fechado. Hoje nós temos soluções, inclusive, para o descarte da madeira industrializada com os menores impactos ao meio ambiente, exclusivamente estudado para madeira tratada. Isso nós vamos abordar também, tá bom? Que é uma resposta interessante para os profissionais que fazem a especificação do material. Sequestro e estoque de carbono. Ou seja, sequestro porque através da fotossíntese eu absorvo do ar o CO2, com molécula de água eu formo a molécula de celulose,
ok? Gordura e açúcares e depois em celulose. Então, para cada molécula de CO2 que eu aprisiono e 6 moléculas de água, nós lançamos 4 de oxigênio puro na atmosfera. Então, é uma indústria que limpa realmente o ar. Potencial da construção civil. A área reflorestada no Brasil, como eu falei, está capacitada a produzir madeira em quantidade e qualidade para atender a demanda dos diferentes segmentos da construção. Esse é um sistema que é o da Tec Verde, um sistema construtivo em wood frame, toda ela em painel de madeira, é um projeto de 240 casas que foram construídas no Rio Grande do Sul, e aqui está a indústria daquelas casas. Com certeza o Neto já mostrou para vocês a indústria, o sistema de industrialização e todos os quesitos de qualidade que são implantadas para produzir um material de engenharia como esse. Eu quis diversificar, variar um pouquinho para mostrar para vocês como é fabricado os painéis. Daqui eles saem praticamente montados, prontos para instalação na obra. O canteiro de obra é quase que limpo praticamente. A tecnologia florestal consorciada com o setor industrial madeireiro e a preservação de madeiras pode contribuir com sistemas verdadeiramente sustentáveis para atender a capacidade da demanda habitacionais e diferentes classes sociais. De que forma? Benefício da industrialização, com sistemas construtivos uniformemente produzidos, com todos os quesitos de qualidade que nós podemos implantar num ambiente de fábrica, de indústria, né? Qualificação de mão de obra, redução de resíduos no canteiro de obra, redução das pressões de preços em outros materiais e oferta de um sistema sustentável com o uso da madeira legal. Entre os diversos materiais da construção, ferro, concreto, armado, alumínio, etc., somente a madeira reúne qualidades de exceção que elege principalmente sobre o critério da sustentabilidade melhor que integra o homem e ao meio ambiente. E aqui um comparativo. A madeira, carbono emitido e sequestrado por alguns materiais. Madeira serrada, emissão de carbono. Madeira serrada, 15 quilos por metro cúbico, é emissão de carbono, e o sequestro de carbono são 250 quilos. Em muitos sites vocês vão ver o quanto que um metro cúbico de madeira sequestra de CO2, são 900 a 1 tonelada de CO2. Mas aqui eu estou falando só de carbono, ok? Então, não é divergente não, 250 quilos de carbono corresponde a algo em torno de 900 quilos de CO2. O aço, emissão de carbono, não tem sequestro. Concreto, não tem o sequestro, mesmo porque a indústria do concreto vive do plantio de florestas de eucalipto para a produção da sua energia, então há uma certa compensação das suas emissões. E o alumínio, veja, o alumínio é bastante agressivo, né? Bom, e por que nós usamos pouca madeira na indústria da construção civil? Aí é até um desafio para discutir um pouco com vocês. Do nosso ponto de vista, influência da colonização e oferta de outros materiais, material em abundância, atrelado ao uso rural, cultural, que madeira é mais para casas de campo e praia, desconhecimento dos valores construtivos, falta de estudo para a formação de mão de obra, principalmente na área de carpintaria, falta de normas técnicas, desinformação, exploração atrelada ao desmatamento, infelizmente isso é uma verdade, ainda mais no nosso país, desconhecimento dos valores sustentáveis e pouco aprofundamento sobre madeira na cadeira dos materiais da arquitetura e construção civil, nas faculdades, infelizmente. Olha, é raro a gente ter as portas abertas, como temos aqui na Unicamp, para estar falando desse material. Infelizmente, são muito poucas as faculdades no Brasil que dão essa oportunidade da gente estar se expressando e estar gerando esse debate sobre o uso desse material como elemento construtivo. Tá? Então, reforça nosso agradecimento. Então, como nós falamos do sistema normativo, que realmente era uma deficiência, o setor técnico da preservação de madeira chamou os profissionais de arquitetura e da engenharia civil, principalmente os profissionais da área de academia, e nós desenvolvemos uma ferramenta
que seria útil e será útil para os arquitetos e para os engenheiros e construtores a especificar e utilizar a madeira de forma coerente, com segurança. Porque o pessoal falava, olha, na dúvida eu especifico cumaru, na dúvida eu especifico angico preto, angelim pedra, maçaranduba, jatobá e etc. Porque na dúvida ele procura o quê? No desempenho natural da madeira, a própria resistência natural dessas madeiras nativas, puro cerne, dessas madeiras nativas brasileiras, que já tem um desempenho natural, ele se calçar de um bom desempenho do projeto dele, um bom desempenho da construção dele. E fica negligenciado outras opções para atender a demanda, a demanda sobre durabilidade que ele pretende. Tá? Então nós criamos a 16143. Essa norma vai ser uma ferramenta de uso para vocês no futuro. E ela é muito interessante. Por quê? Nós pegamos uma construção que pudesse, aonde pudesse ser a opção de construção em madeira, forro, estrutura do telhado, telha, piso, painel interno, painel externo, poste de eletrificação, cerca, esquadrias, nós classificamos de 1 a 6. Então nós reunimos tudo que era possível se usar de madeira e aí nós delimitamos. Olha, condição de uso: interior de construções fora do contato com o solo, fundações ou alvenaria, protegidas das intempéries, das fontes internas de umidade, locais livres do acesso de cupins subterrâneos ou arborícolas. Quais são as principais patologias possíveis? Cupim de madeira seca, broca de madeira. Qual é esse material? Móvel, classe 1. Tá? Todo o sistema de categoria de uso que existe muito na Europa, nos Estados Unidos, eles não abordam o sistema do mobiliário. Aqui no Brasil inventamos e criamos a classe 1 para o segmento de imóveis. Classe 2, interior de construções em contato com a alvenaria, sem contato com o solo ou fundações, protegidas das intempéries e das fontes internas de umidade. Cupim de madeira seca, broca, cupim subterrâneo. Qual a classe 2? Estrutura de telhado. Área seca, não vou ter exposição à umidade de forma, a não ser muito esporadicamente, se houver um vazamento, uma infiltração e etc., que você corrige. Classe 3, interior de construções fora do contato com o solo e continuamente protegida das intempéries, que podem ocasionalmente ser expostas a fontes de umidade. Definimos a classe 3. Classe 4, começa a pegar. Uso exterior, fora do contato com o solo e sujeitos a intempéries. Aqui eu vou pegar um exemplo bem clássico. Deck. Deck é classe 4. Uso exterior, ele não está enterrado no solo, ele está apoiado num solo, pode ser pedra, grama, etc. Ótimo. Ele está na classe 4. Fora do contato com o solo, quando nós queremos dizer, enterrado no solo, engastado no solo. 5. Contato com o solo, água doce e outras situações favoráveis à deterioração, como engaste em concreto e alvenaria, classe 5. Na classe 6, exposição à água salgada e salobra. São os diques de convenção, piers, muito usual nos Estados Unidos a construção com esse material na construção de piers, né, os marítimos e etc., e aqui no Brasil ainda é muito pouco. Tá? Mas nós criamos essas 6 condições e para cada uma espécie de madeira que você vai utilizar, a própria norma te orienta qual o produto e a tecnologia de tratamento que você pode aplicar para o tempo de desempenho que você quer ter da obra. Então aí ficou legal, porque nós montamos e na norma até esse fluxograma de estudo aqui, ó. Está aqui o projeto. Vou pegar um exemplo clássico, por sinal. Se me permitem, eu vou usar um exemplo depois. Aqui, eu vou montar um deck de madeira e vou para o clássico. Vou usar um eucalipto cerrado.
Ok? Porque vendem no mercado e enganam os profissionais, e eu vou explicar o porquê. Definição do desempenho necessário, vida útil, responsável, estrutural, entre outros. O que eu quero? Eu quero ter uma durabilidade de 10 anos nesse deck. Definição da categoria de uso, eu sei que é a classe 4. Escolha da espécie, eucalipto cerrado. Durabilidade natural adequada? Não. A madeira é suficientemente impregnável, tratável em autoclave? Não, porque o cerne é permeável ao tratamento. Não é permeável ao tratamento, ele impede a impregnação da solução preservativa. Então, não retorna, escolha outra espécie de madeira. Opa! Vamos pôr aqui, pinos. Durabilidade natural adequada? Não. Pinos, nós sabemos que exposto ao tempo, apoiado em cima do solo, vai ter uma durabilidade de algo em torno de 1 a 2 anos. Então, durabilidade natural não. Madeira suficientemente impregnada? Sim. Escolha o processo de tratamento dos quadros 6, 7, 8, 9, em função do desempenho que você quer dar. Agora eu vou dizer para vocês, essa madeira, pinos, esse aqui pelo jeito parece etaeda, exposto ao intemperismo, sem tratamento, tem uma durabilidade de 1 a 2 anos. Tratada em autoclave, a garantia que se dá é de 20 anos de durabilidade, de desempenho. O histórico que nós temos no Brasil é de durabilidade superior a 40 anos. Se eu usasse o cerne de um jatobá, a durabilidade natural adequada, sim, tratamento preservativo desnecessário, porque o próprio jatobá já vai me dar um desempenho de 10 anos e ele não vai aceitar o tratamento preservativo. A aplicação dos preservativos de ação superficial para a condição de uso 4, e olha, hein, vou falar contra os meus colegas do setor, é pouco eficiente. O tratamento superficial fungicida nessas espécies, para essa condição de uso, eu agrego muito pouco em benefício. E a norma, a nossa preocupação do setor químico, nós estamos vivendo um momento em que nós temos que trabalhar com clareza, com verdade, com a informação clara para o consumidor e para o especificador. Seria muito mais interessante colocar ali, use o produto de ação inseticida, fungicida, hidrorrepelente de ação superficial. Mas não adianta, nós estamos usando uma dosagem química para pouca eficiência no retorno financeiro, no retorno de durabilidade que vocês vão alcançar. Então o setor reconheceu os seus valores, então isso é o que eu chamo de disciplinamento, normatização. A partir do momento que nós criamos isso daqui, as normas, as categorias de uso, e estabelecemos um critério de dosagem para cada uma delas. Antigamente, o que era? Para dar um exemplo para vocês. Nós sabemos que para aplicação estrutural, a retenção mínima é de 6,5 kg, mas nós temos madeira que vai tanto para aplicação estrutural como para decks, sarrafos de cerca e etc., que poderia ser tratada com 4 quilos. Vocês acham que o setor da preservação de madeira, o setor das usinas, não da indústria química, mas das usinas de tratamento de madeira, são pequenos empresários, eles vão fazer estoque de madeira com 4 quilos, com 5 quilos, 6,5 kg, 9,6 kg? Não, eles tratavam tudo com 6,5, porque o que agrega de custo é muito pouco em relação ao estudo da viabilidade de retorno do estoque dele. E aí vem aquela pergunta, né? Nós estamos dando amoxicilina para qualquer tipo de gripezinha que a pessoa tem. Vai chegar uma hora que a amoxicilina já não vai ter, nós já estamos em 800 miligramas, daqui a pouco tem 1.200 e a eficiência dela é pequena. E nós estamos o quê? Nos intoxicando com uma coisa que não é necessária. Fazendo uso de um recurso que não é necessário. Não precisa isso. Eu não preciso de uma bala de .50 para matar uma formiguinha. Então, nós disciplinamos. Entrou a consciência de dosagem para cada condição de uso,
critério de tratamento, uma dosagem eficaz. E como que é essa dosagem? Eu respondo um pouquinho mais à frente, e antes nós vamos falar sobre os agentes deterioradores que estão inseridos na 16143. Então nós temos os físicos, que é a ação do intemperismo, muito comum na arquitetura, né? Esquadrias, portas-janelas, decks, escamação. Ação de intemperismo, hoje nós temos soluções através de tecnologia de stems, que dão essa proteção UV à madeira. Mas o principal efeito aqui é a fotodecomposição. Você tem pouco dano no aspecto estrutural da madeira, é mais visual. Fogo é um problema. Madeira apresenta boa resistência ao fogo, possui capacidade de regulação. Você chegou a falar alguma coisa de fogo? Falei. Então, mas mesmo assim eu vou abordar. Regulação que é 350 vezes superior ao aço, 10 vezes ao concreto. Aqui, olha, é um ensaio realizado na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, onde nós submetemos uma estrutura de pinos autoclavado a chamas, esses ensaios normatizados. E o que nós observamos é que existe a carbonização, mas o interior da madeira está ali íntegro e que dá e preserva a estrutura durante um determinado período que nós chamamos o período de fuga. Até pouco tempo atrás, as companhias, os bancos, estavam preocupados em proteger o patrimônio e não as pessoas. A partir do momento da abertura da nossa economia e com o advento de bancos internacionais que ingressaram no mercado e começaram a competir, os bancos começaram a perceber, os bancos lá europeus fazem seguro de casas, inclusive para eles é muito mais interessante preservar a vida do que o patrimônio. Então, houve uma mudança muito importante nisso daí. Hoje as porque a casa de madeira até pouco tempo não era, você não conseguia seguro. Hoje se consegue seguro, inclusive com os bancos europeus, e boas taxas, por sinal. Nós tínhamos uma dificuldade também, não é verdade, Calil, de homologar seguros de prédios comerciais, galpões industriais. E a madeira é excelente material para isso. Vou mostrar para vocês mais à frente as construções de galpões portuários e os benefícios que a madeira tem em relação a outros materiais como concreto e ferro. Mas vamos lá. Só que aqui nós temos o comportamento desses materiais ao fogo, bem conhecido de vocês, né? Só que aqui tem um interessante, aqui é o nosso Museu da Língua Portuguesa. Houve desabamento das estruturas metálicas, etc. Houve uma recuperação muito grande das estruturas de madeira. São madeiras tropicais de alta densidade. E olha que é curioso, esse material ele está sendo reciclado, e foi reciclado, e reconstruímos as esquadrias oriundas desse material aqui. As esquadrias do Museu da Língua Portuguesa foram utilizadas madeiras carbonizadas que estavam em perfeitas condições, evidentemente, que passaram por um processo de plana, corte, etc., para tirar a parte carbonizada e o uso desse miolo aqui como material de construção. Mas até nesse segmento, a preservação de madeiras tem solução e recente. O que eu vou falar para vocês agora é algo muito recente. Esse é um estudo de desempenho da madeira a chamas. É um bico em que nós temos a inclinação com a concentração, dosagem de gás e chama controlada. Nós colocamos nesse painel a série testemunha e nessa outra face a série tratada, ok? E aí nós fazemos a avaliação do desempenho do produto. Vejam a série testemunha. Aqui nesse caso nós tivemos a carbonização até a terceira lâmina de uma chapa de 5 lâminas de madeira, até a terceira lâmina. Isso é fogo controlado, intensidade controlada, é tudo normatizado, tudo feito de forma muito criteriosa lá no LAMEN em São Carlos. E aqui
Olha que interessante a série tratada. Nós não tivemos, além de não ter a propagação da chama, a redução importante da formação de fumaça e o tipo de fumaça que advém, porque eu posso utilizar uma toxina aqui tão grande que, tudo bem, a madeira não pega fogo, mas a fumaça mata todo mundo em volta. Então, é interessante esse aspecto. E não chegou a atravessar a primeira lâmina, a capa do compensado. Essa madeira, gente, é pinus. Pinus, o mesmo pinus que é usado no pallet de madeira, na caixa do tomate que é jogada fora, que não tem valor para a construção civil. Veja o que a gente pode transformar um material frágil, no aspecto de desempenho, de durabilidade, num super material. Outro fato importante dessa tecnologia: não tem alteração na cor da madeira. Você preserva as características naturais de tonalidade da madeira. E nossa expectativa do setor da preservação de madeira, que esse tratamento tenha a tripla função: fungicida, inseticida e retardante de chão. Bom, para ser excelente, tem que estar alinhado a condições de preço, porque sem preço nós não vamos conseguir espaço no mercado. Não adianta, né? A gente chegar com um produto aqui que vai triplicar o valor da madeira, aí você perde no aspecto econômico, tá? Fungos. Condições básicas: umidade, oxigênio e temperatura. Se eu consigo trabalhar um projeto em que eu controle esses 3 elementos, eu elimino o problema, a patologia de fungos na madeira. Eu consigo controlar a temperatura? É muito difícil. Eu consigo controlar o índice de oxigênio num ambiente? Quase que impossível. Mas eu consigo controlar a umidade. Eu fazendo uma construção com beiral maiores, madeira mais isolada, as paredes mais isoladas do solo, evitando contaminação com umidade, etc., você não tem a formação dos fungos, porque eles só sobrevivem, eles só se desenvolvem, eles sobrevivem até a temperaturas muito baixas, mas eles só se desenvolvem com teor de umidade acima de 22%, até 65%, 70%. Mas a madeira empregada na arquitetura, na construção, ela está na ordem de 16, 14 a 35%. Se tiver a 35%, você vai ter a formação de fungos. Se é um beiral que fica tomando chuva constantemente, essa madeira vai apodrecer com bastante rapidez. Por quê? Porque esse é um ataque bastante severo quando você tem a presença da umidade. E olha o que acontece: a estrutura celular da madeira, a penetração das hifas através dos canais de ligações ou dos traqueídeos, que pinos não é vasos, são traqueídeos, são canudos. Os vasos são em folhosas, e aí você tem a destruição da parede celular da madeira, a estrutura deteriorada, e os fungos provocam o quê? Queda do desempenho mecânico da madeira. Alguma pergunta? Aqui um exemplo: uma construção de 2 pavimentos, piso superior, não estava, isso aqui é o piso do andar de cima. Não era para ter umidade, não foi previsto, não é para ter umidade de forma alguma, não foi previsto o uso de madeira tratada. E nós tivemos um ataque por fungos de apodrecimento, essa construção com menos de 5 anos. Por quê? Olha aí, olha a deterioração. Dá para perceber que a madeira é tratada. Aonde foi a falha? E aí que eu digo para vocês profissionais: vocês cuidam de fazer especificação, mas lá no canteiro de obra as coisas não acontecem no mesmo ambiente que vocês estão aqui pensando, estudando. O que o pessoal fez? Colocou a manta, mas esqueceu de fazer a proteção, a umidade entrava e ficava retida entre a madeira e a manta. E aí se criou condições mais do que favoráveis para o apodrecimento. Ficou claro, Gabi? Tá?
a água subia por capilaridade. Por capilaridade penetrava e ali ficava retida, você tem oxigênio. Eu tenho a fonte de alimento, que é a madeira, os micronutrientes dos fungos é aqui. O que é a celulose? Não as gorduras que eu falo que na fotossíntese se transformam em celulose. Então, amidos, açúcares, é o que os fungos mais querem desse material. Nós criamos um banquete para eles. Tá? E aí não tem jeito. A decomposição já é muito comprometida, a estrutura mecânica da madeira tem que ser refeita. Brocas, menos comum na construção civil e na arquitetura. Muito comum em alburno de madeiras tropicais. São pequenos orifícios que a gente acha, nossa, minha madeira está com cupim, nem sempre. São umas pequenas pulguinhas bem marronzinha que tem esse orifício e solta um pozinho tão fino que parece um talco. Você não sente ele granulado, você sente ele como talco. É um controle que é localizado, é um ataque de baixa intensidade e muito localizado, que você consegue fazer com injeção, o controle através de injeção de preservativos, de produtos inseticidas sanitários, que encontrados em supermercados e lojas de materiais de construção. A preocupação econômica com esse tipo de ataque é muito baixa. Agora, esse não. Cupins é danado. E no Brasil, Brasil e África é tudo que temos de melhor em cupins. Insetos sociáveis, comprometimento estrutural por desgaste mecânico, resíduo em forma de granulados, tanto cupim de madeira seca, como cupim de solo, cupim subterrâneo. Para dar um exemplo para vocês, se nós tivéssemos aqui construções intensas em madeira e etc., e com ataque de cupim subterrâneo, o controle é tão difícil, porque você faz um trabalho de monitoramento, mas não se consegue um trabalho de erradicação do prédio, porque a colônia pode estar a 500 metros de distância, a 1 quilômetro de distância daqui, e você vai ficar controlando, injetando o produto aqui, e ele atacando outros pontos, ramificações por várias áreas na edificação. Então, é um problema grave no Brasil, porque o cupim de solo, pelas técnicas construtivas adotadas na década de 70 e 80, onde não se tinha muita preocupação com o resíduo da construção, então todas as formas de concreto, madeirite, etc., simplesmente era aterrado no próprio sítio do prédio que estava sendo erguido. O que nós estávamos fazendo? Enterrando alimento para esses insetos. Eles se tornaram pragas urbanas em todo o território brasileiro. Campinas não é diferente. Eu sou de São Paulo, mas estou morando em Valinhos. É muito intenso o ataque de cupins de solo, mas especialmente centro de São Paulo, centro de Campinas e toda a região litorânea do Brasil e o nosso famoso Nordeste. O Nordeste é campeão. Lá você, e o cupim de lá é miudinho, mas é mais faminto, é incrível. Tá? Esse aqui é alguns exemplos. Cupim arbóreo não ataca a madeira. Mentira, ele ataca a madeira. Nós estamos concorrendo com a vida, desmatando as florestas, e é óbvio que eles vão buscar outros canais de alimentos, eles querem sobreviver. Então, olha aqui os tipos de cupinzeiro muito comuns no Brasil. Aqui é uma subcolônia de cupim de solo em laje escondida. Aí, legal esse aqui, porque vocês vão ver, está aqui um armário embutido, porque o sistema de categorias de uso teve que contemplar armários, mobiliário no sistema de categoria, porque a incidência de cupins no Brasil é muito intensa. Nós temos 68, de 360 espécies, 68 consideradas pragas urbanas no Brasil. Entendeu? Nós somos campeões disso e nós temos pouca prática de controle, de higiene durante o período da construção, de cuidados durante o período da construção, o que faz aumentar cada vez mais. Um armário embutido,
através de cabo endoscópico, nós conseguimos fazer a perfuração no armário para danificar visualmente o mínimo do armário e nós fazemos literalmente uma endoscopia para saber como é que está o estado de sanidade deste painel em contato com a parede, com a alvenaria. E aí, ó, nós começamos a observar e vocês vão ver isso daqui. Totalmente, a edificação totalmente atacada por cupim de solo. Esse é um ataque muito severo, muito rápido. O dano causado na construção é muito grande, porque ele não ataca o móvel, ele é que nem a saúva, ele vai formando canais para tudo, ramificações para tudo que é canto da construção ao mesmo tempo. Então você acaba tendo que adotar uma intervenção com aplicação de produtos com tratamento de solo, e você não faz a erradicação, você faz o controle. É muito danoso. Ele é responsável, quem conhece a região de Higienópolis, em São Paulo, os prédios sofisticadíssimos, em que o piso do andar de cima não era o forro do andar de baixo. Nós tínhamos, me corrigem, caixão perdido. E no caixão perdido, de lajes, ficavam escondidas as formas de concreto. E ali se formavam colônias, as subcolônias de cupins. Gente, a depreciação no prédio é da ordem de 40% do valor venal do imóvel. É grave, né? Eu fiz muitas inspeções, o negócio merece cuidado. Olha isso aí. Esse é o cupim, é o famoso cupim subterrâneo, cupim de solo. É para ele, principalmente, que é dada uma atenção maior, porque os critérios são de intervenção com produtos químicos, não há outro jeito, tá? E aqui vale um adendo. O MDF é imune a cupim. Conversa fiada. Isso é MDF, essa é uma construção recente. Os ensaios apresentados por essas empresas contra cupins são ensaios realizados para cupins de madeira seca, que são insetos de baixíssima agressividade em relação ao cupim de solo. Então, eu aplico um inseticida superficial e submeto a amostra ao ataque de cupim de madeira seca, com certeza você consegue o controle evitando o cupim de madeira seca, mas a incidência de ataque é muito mínima. Ele não, ele vai escarificar a madeira tratada com esses produtos de aplicação superficial, mesmo que sacrifique alguns indivíduos, a busca da perpetuação da colônia deles, até chegar ao volume de madeira não tratada, e aí é fonte de alimento para eles. Os bichos são terríveis. Tá? Não é verdade que o cupim ataca concreto, mas ele agride o concreto para chegar na madeira. Ele não se alimenta do concreto, mas o poder mandibular desse inseto é algo surpreendente. Ele atravessa vigas de concreto, temos vários exemplos nisso, vigas de concreto para chegar na madeira que está ali escondida, que ele vai à busca da fonte de alimento. É danado esse bicho. Tá? Aqui nós temos as castas, que é a rainha, rei, mas aqui é soldados, soldado e operários. Lá eles têm uma democracia muito interessante, as colônias. É um inseto sociável, considerado por entomologistas até mais inteligente do que a abelha. A rainha consegue, mesmo depois de ter botado os ovos e as hifas, determinar se ela vai ser soldado ou operário, em função da necessidade da colônia. Ou busca mais alimento e produz mais alimento para a colônia, ou estamos sendo atacados por formigas e precisamos de soldados. Ela controla. E normalmente, para cada 9 operários, um soldado. Felizmente isso não acontece na raça humana, por enquanto. Tá? Tá aqui, acho que já falei. Agentes deterioradores, perfuradores marinhos, mas no Brasil essa incidência ela é muito pequena porque nós temos poucas construções em contato com a água do mar. Infelizmente, embora tenhamos uma costa maravilhosa, não só do mar e também nos rios que poderiam ser utilizados, né?
as construções de madeira. Tudo isso para chegar nesse tema, tecnologia de preservação. Alburno e madeira das coníferas, de folhosas e pinos, sempre tratado, totalmente tratado. Cerne, poucas espécies são permeáveis ao tratamento, muitas espécies são duráveis. Madeira serrada com cerne não durável e impermeável ao tratamento deve ser descartada para a condição de uso de alta agressividade. Aqui dá um exemplo, o cerne de eucalipto. Ele é considerado de alta densidade, porém baixo desempenho ao ataque de fungos e insetos. E ele não consegue impregnar o preservativo mesmo em autoclave. Entretanto, o eucalipto roliço é excelente para construções em contatos com a água do mar, água doce e até mesmo em contato com o solo. Eucalipto roliço impregnado pode usar normalmente. Cerrado, você tem limitações. O uso somente em áreas internas. Qual o melhor processo? Qual o melhor preservativo? Perdão. Qual o melhor processo? Qual o melhor preservativo? Depende. Tipo de uso da madeira, a umidade que ela se encontra, é bioagressividade do local. Tudo isso são etapas e ciclos que eu estou falando da 16143. Processo de ação superficial, indicado para madeiras de baixa permeabilidade ao tratamento à pressão, ou madeiras que não ficarão expostas em condições de alta agressividade. Umidade em contato com o solo. Não está, ok, o tratamento superficial tem a sua função, é eficaz e economicamente viável. Madeiras de baixa resistência natural. O tratamento por imersão é indicado somente para classe 3, fora do contato com o solo ou exposição a intemperismo. Vou mostrar à frente o porquê dessa nossa afirmação. Aqui é uma técnica de tratamento por imersão, 30 segundos. Esses tratamentos normalmente ocorrem entre 30 segundos e um minuto e tem a função de envelopar a madeira. A penetração ela é milimétrica. Madeiras mais densas, algo em torno de 1 milímetro de penetração. Madeiras moles, como é o caso do pinus. Mesmo com essa técnica, você consegue uma impregnação de até 2, 3 milímetros, não mais que isso. Por isso, esse tratamento é para uma condição muito limitada de agressividade. Poxa, e o tratamento em autoclave? Esse sim. É uma tecnologia de tratamento industrial. Essa é uma autoclave 2 portas, 2,10 metros de diâmetro, 22 metros de comprimento, onde a madeira é introduzida seca, com teor de umidade abaixo de 30%, ela não precisa estar totalmente seca, nós só precisamos que os traqueídeos ou os vasos da madeira estejam livres de umidade interna, mas na parede celular pode ter, e nós impregnamos essa madeira com alta pressão, 10 a 12 quilos por centímetro quadrado, é injetado o líquido preservativo, não o ar comprimido. Então, isso é muito importante. Nós impregnamos, injetamos, essas bombas injetam a solução preservativa a 10, 12 quilos por centímetro quadrado durante um determinado tempo. Que a nossa escola já estudou quais são os tempos para cada espécie de madeira. Qualquer usina de tratamento de madeira que você for pedir, eu queria ver o manual de tratamento que você adota aí do seu fornecedor. Ele vai verificar, pinos eu dou pressão de 40 minutos, para eucalipto eu dou pressão de 60 minutos, ou dependendo se é uma condição de uso estrutural, como postes de eletrificação, ou redes de transmissão de energia elétrica, que é muito usual em Minas Gerais, e aí se quer uma garantia extra, se aplica até 90 minutos de pressão. Mas o ciclo de tratamento consiste um vácuo inicial que não tem nada a ver com tirar a umidade da madeira. Utopia isso, mentira, não é verdade. Ela, na verdade, nós queremos o quê? Esse espaço interno, que se a gente amplia isso daqui é uma esponja, né? Esse espaço interno livre de ar. Por quê? Aí entra um pouco da física. Nós damos um vácuo inicial de 30 minutos, inundamos a autoclave com o vácuo e impregnamos, injetamos o preservativo 10, 12 quilos. Depois aliviamos a pressão
e damos um vácuo final para ela não sair gotejando da autoclave. E entra num período que nós chamamos período de fixação do preservativo. E aí entra alguns cuidados que vão ser importantes para vocês. Todo produto químico é danoso à saúde humana, até o sal de cozinha. O que difere o veneno de um remédio é a dosagem, né? Os nossos avós, nossos pais já diziam, tudo que é demais é veneno, aqui é a mesma coisa, né? Então, existe um critério muito importante nesse produto aqui, que é o seguinte: por que ele tem a tonalidade esverdeada? Esse elemento, ele é composto de cromo, cobre e boro, ou cromo, cobre e arsênico. Eu vou grifar arsênico porque tudo, nossa, essa madeira tem arsênico, isso é um veneno. Não. O arsênico aqui nesse preservativo está na forma de pentóxido de arsênico, que tem a sua toxicidade a mamíferos muito atenuada em relação ao trióxido de arsênico, que é aquele veneno famoso que o Sherlock Holmes pesquisava, etc. Enfim. E ele está numa concentração que é letal ao cupim, às pragas, aos agentes xilófagos, e não aos mamíferos. E o que é mais interessante, cada um desses elementos tem a sua responsabilidade no tratamento. O cromo, inicialmente solúvel, ele tem que ser hexavalente, e é perigoso. Por isso, só pode ser utilizado em unidades de tratamento em autoclave de ciclo fechado. Porque o cromo hexavalente, como ele é totalmente solúvel na água, ele é um poluente muito agressivo e altamente tóxico aos mamíferos. Mas a toxicidade está relacionada à dosagem e meio de intoxicação. A partir do momento que o cromo hexavalente entra em contato com amidos e os açúcares da madeira, ocorre naturalmente, sem qualquer ação do homem. Nós não interferimos em nada no processo. Ocorre o que nós chamamos óxido-redução. O cromo hexavalente se transforma em trivalente. Esta forma verde é o cromo trivalente que promove. Ele se fixa na parede celular da madeira e se torna, olha que legal, insolúvel em qualquer condição de uso. Você não consegue solubilizá-lo mais. Você não consegue retirá-lo mais da madeira. Ele passa a ser parte integrante do corpo celular da madeira. E junto com ele, como nós temos um complexo químico, todo ele calculado estequiometricamente, ocorre o quê? Ele junto fixa o cobre e o componente inseticida, que pode ser o arsênico no CCA, ou o boro, no caso do CCD. Deu para entender? Gostaria de te contar uma coisa que foi um cliente meu que até perguntou para mim, até liguei para o Humberto para saber. Né? Mas a gente estava fazendo uma casa, fazendo um orçamento de uma casa, e ela ficou, a cliente ficou encucada que era verde, tinha arsênico. Tinha arsênico, você explica que tem arsênico. Mas você explica para ela, e quando você fala arsênico, realmente as pessoas ficam nervosas. E a preocupação do cliente era que o cachorro ia comer a madeira e ia morrer. Né? Então ia ter um pilar, o cachorro dela comia as paredes e daí eu liguei para o Humberto. Humberto, se o cachorro comer a parede, ela vai morrer o cachorro? Aí você pode responder. Vai morrer se ele comer toda a parede, ele vai morrer de indigestão pela celulose, não pelo produto, porque ele é insolúvel. Agora, é evidente, a gente toma certos cuidados. E qual é um dos principais cuidados? A madeira só pode ser comercializada quando o cromo hexavalente estiver totalmente revertido em cromo trivalente. Então, Gabi, olha que legal. Código de Obras do COI, Comitê Olímpico. Brasil, país terrível, a gente de interpretação de texto é complicado. É proibido o uso de madeira com cromo hexavalente na construção do Olimpíadas. Pô, eu não precisei escrever isso, filho.
Isso deveria ser proibido em qualquer lugar do mundo. Eu não posso fornecer a madeira com cromo hexavalente. Preste atenção, o que eles querem dizer, ou o que eles queriam dizer, que não é permitido fornecer madeira recém-tratada para lá, porque o cromo, aqui nesse caso, é trivalente, não é hexavalente. Então, o que aconteceu? Os fake news. Não pode vender madeira nem com CCA, nem com CCB para o Comitê Olímpico. Isso não é verdade. Se construiu muito. Você mesmo construiu várias obras, não só nas Olimpíadas, quanto na Copa, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, é um certo problema de interpretação. Acontece, e eu vou um pouco mais adiante, o que é interessante no processo industrial? Ele é 100% monitorado. Eu sei exatamente quando a impregnação aconteceu, na integridade e por controle que eu tenho da concentração do preservativo, eu sabendo qual é a concentração de preservativo que eu tenho e quanto que a madeira está absorvendo, eu tenho, por um cálculo de regra 3, muito simples, eu tenho a ciência da retenção que eu estou pondo de ingredientes ativos por metro cúbico de material. Por esta razão, é que é possível se monitorar e dar garantia de desempenho para as madeiras tratadas industrialmente que adotam as boas práticas, né? Existe todo um critério em cima disso. Aqui nós temos um exemplo do eucalipto e aqui teca, reflorestada na região do Mato Grosso, aqui no Brasil, que era jogada fora, porque a madeira, a teca oriunda do primeiro desbaste, não tem um apelo econômico para as serrarias. Então os produtores eram obrigados a jogar, porque eles estão longe de fontes de consumo de carvão, não era nem interessante transportar para transformar a teca em carvão. O que nós fizemos? Teste, ensaio de tratabilidade, e usamos hoje como para morões de cerca, na área rural do próprio Mato Grosso, e galpões rurais, pecuária, atendendo a economia local. Aqui, olha, penetração através de um reagente colorimétrico que reage com o cobre e dá essa tonalidade azul. Nós sabemos se a usina adotou técnicas adequadas, penetração profunda em todo o alburno e a coroa uniformemente distribuído preservativo. Tratamento qualitativo nota 10. Penetração profunda e uniformemente distribuída. Penetração profunda e uniformemente distribuída em todo o alburno. Até que tem um negócio interessante. Ela tem o alburno, falso alburno e cerne. E uma medulinha aqui que na verdade atrapalha, a gente tem que tirar para comercializar. Aqui uma peça com controle adequado, penetração profunda e uniforme, e uma peça em que foi tratada verde, com teor de umidade acima dos 30%, desclassificada. Por que nós sabemos que foi verde? Porque ele adotou a técnica de tempo de pressão, intensidade de pressão adequada, penetração é profunda, mas ela não é uniforme. Então aí a gente puxa a orelha do usineiro e fala, o senhor está adotando más práticas e desclassificamos como fornecedor, ou fazemos ações corretivas, na verdade. Tá certo? Humberto, qual é o tempo de durabilidade no caso de uma madeira maltratada? Praticamente, ele não agrega nada de valor em relação à madeira não tratada, porque os fungos vão atacar aqui, mesmo com a presença em baixas concentrações, porque nós sabemos que esses preservativos abaixo de 3 kg por metro cúbico têm a sua eficácia bastante atenuada aos fungos de apodrecimento e insetos, e ela vai sofrer danos. Então é um prejuízo muito grande, tanto para a usina quanto para o consumidor. Parece, mas não é tudo igual. Olha que curioso. Pinos, totalmente impregnado, uniformemente distribuído, e aqui nós sabemos que foi um pinus tratado verde, e isso acontece. Infelizmente, no mercado brasileiro isso acontece. O cidadão está precisando pagar uma duplicata, ele está com a madeira na secagem ao tempo, ele, poxa vida, faz o tratamento, vai mandar a madeira, vai ficar a parte periférica na coloração igual, ele trata e manda. Só que é um prejuízo muito grande, porque o desempenho desse material é muito baixo.
CCA ainda responde por aproximadamente 90% do mercado e foi desenvolvido em 1933 por um cientista indiano chamado Sonti Kamezan. E daí vem o nome K33 em homenagem a ele. Kamezan é o indiano, 33 o ano que foi desenvolvido. Ele vendeu a patente desse produto para as construções de ferrovias e telecomunicações da Inglaterra, por isso o CCA foi, através da British Standard, divulgado e utilizado em todos os países de colônia inglesa, de domínio inglês. Estados Unidos, Canadá, Austrália, e assim foi. Espalhou para o mundo inteiro. Lógico que eles preservando os interesses da coroa, certo? O CCB, incrível que pareça, foi desenvolvido também pelo Sonti Kamezan em 1940. Com o advento da guerra, a tecnologia da British Standards não era permitida para os alemães e leste europeu de domínio comunista. Então ele fez e desenvolveu o CCB, que foi adotado e utilizado como regra nos países do leste europeu. Por isso, Rússia, todo o leste europeu, teve o domínio e o uso do CCB como principal preservativo de madeira. O que substitui um do outro? Exatamente o elemento boro substitui o arsênico pelo elemento boro. Mas a eficácia dos dois, nas mesmas condições de uso e retenção, são idênticas. Tá? Então vejam, desde 1933 existe esse preservativo largamente utilizado na construção civil e na construção rural. A retenção é fruto de uma complexa análise da melhor relação custo-benefício e que envolve amplo trabalho de pesquisa, considerando diferentes condições de uso da madeira. É o que nós chamamos de viabilidade técnica e econômica. Então nós formulamos um produto, nós já sabemos o quanto o mercado quer pagar e pode pagar, mesmo com uma inovação, e nós tratamos de formular o produto para que aquela ciência, aquela retenção alcance os objetivos que a gente quer, em termos de desempenho e em termos de economia. Então é um estudo legal, porque entra vários fatores aí. Aqui um exemplo, um campo de apodrecimento aqui no Brasil, na região de Luiz Antônio, aqui perto de Ribeirão, é um solo do Instituto Florestal, onde tem altíssima incidência de ataques de cupins de solo. Então essas estacas são numeradas, identificadas e etc, e submetidas a esse ensaio até a gente chegar às retenções adequadas. Aqui ensaios dos tratamentos superficiais tipo stents. Veja que a estrutura é madeira tratada. Eu estou atrapalhando você? A estrutura é madeira tratada, ela está, isso é tudo normatizado, 50 centímetros, 60 centímetros acima do nível do solo, não pode ter vegetação embaixo, exposição direta à luz, e a gente faz a avaliação de desempenho do acabamento. Aqui simulando paredes laterais de uma construção. E aí a gente analisa por diferença de peso, por resistência superficial, se a madeira, se o tratamento está agregando o valor que nós almejamos para o material. Então, não são coisas aleatórias, são todas elas estudadas e definidos quais os princípios ativos que são considerados eficazes dentro do conceito econômico que nós desejamos. Aqui é um ensaio interessante, que é um padrão francês, hoje usado largamente no mundo, que ele simula as esquadrias. Olha as ligações aqui, né? E onde tem muita infiltração de umidade, etc., e a gente estuda o comportamento do preservativo fungicida e ação hidrorrepelente também. Produção anual da madeira preservada em autoclave, o tratamento industrial no Brasil. Hoje é na ordem de 2.200.000 metros cúbicos ano. O principal mercado, 55% a 60% setor rural. Morão de cerca, morão, estacas, instalações rurais. Setor da construção civil, hoje representa 25% e grande número pelo que evoluiu o pinus autoclavado e o uso do eucalipto roliço como peças de grandes dimensões para
para a construção residencial de classe bem elevada. Só 11% no setor ferroviário para tratamento de dormentes e 9% no setor elétrico, postes e cruzetas para a construção civil. Nós entendemos que os dormentes engenheirados, estruturas de cobertura para habitações, estruturas para galpões são mercados em que teremos uma grande evolução do uso da madeira e também soluções da construção habitacional. Nós temos o CCA, pela norma, muito mais indicado para uma condição de alta agressividade, categoria 4, 5 e 6, o CCB de 1 a 6, e os novos preservativos, que são aqueles preservativos que têm a tripla função, inseticida, fungicida e ação anti-chama. Esse sim vai ter, é a nova geração de preservativos que está vindo para o mercado. Como eu estou de horário? Tá bem? Então, olha, eu vou soltar agora algumas imagens e nós vamos apresentando para vocês os critérios que foram utilizados. Ó, madeira laminada colada de eucalipto, o Neto participou desse projeto aqui. Veja que não tem contato, não está engastado ao solo e protegido do intemperismo. Tratamento superficial por imersão. Olha aqui, mesma coisa. Veja se tem ligação com o solo. Não está engastada. Esse é um erro muito comum que a gente tem a mania de, até no eucalipto roliço, engastar no concreto. Não deve fazer isso. A madeira tem que respirar. Esses vasos por onde absorvem umidade também perdem umidade. Se você deixa ela engastado, você começa a provocar tensões internas, ela racha bastante, além de ter um apodrecimento precoce pela condição agressiva de uso. Aqui, olha, madeira serrada de pinos, isso é viga laminada, isso é viga laminada colada de eucalipto, então é estrutural, fora do contato com o solo e da exposição em temperismo. É nessa condição adequada, tratamento superficial recomendado, aplicável. Aqui mais um exemplo. Olha, nada está exposto ao tempo. O beiral aqui permite uma proteção para essa estrutura e um pouco de água pluvial, de água de chuva que porventura vem para cá, da mesma forma que penetra, ela evapora, seca num dia de sol. Isso é no Pará, né? É aquele projeto do Alice Zero? Do Rosenbaum. Do Rosenbaum. Aí São 25 mil metros quadrados, é uma escola, é uma fundação Bradesco. Madeira. A melhor resposta para construções de armazém portuários para fertilizantes e agroquímicos. Por quê? Nós estamos buscando resistência aos químicos voláteis e maresia. Olha, arquitetos, vocês vão trabalhar muito, vejam as ideias que dá para explorar isso daqui. Esse é o terminal de potássio no porto de Portland, no Mississippi, nos Estados Unidos. Esse galpão, eu não vou me atrever a falar o número que foi me passado, que chega a ser 600 metros de comprimento. Mas vamos dizer que ele tem mais de 300 metros de comprimento. Obrigadão. Tá? Olha que interessante. Toda ele em madeira laminada colada de coníferas tratadas em autoclave. Olha o material aqui. Olha o que acontece. Isso é uma condição extremamente agressiva. E vou pegar um exemplo para vocês, como a gente, às vezes chamam a gente de tupiniquim, eu fico bravo pra caramba, às vezes falar, pô, esse cara tem razão. Que nós temos as melhores soluções e adotamos as piores práticas. Olha isso. Esse elemento, em relação até da umidade relativa do ar, ele solta gases químicos que são altamente agressivos, corrosivos ao metal. Pode pensar em quantas demãos vocês querem aplicar de epóxi, não adianta. Ele corrói a estrutura metálica, decompõe uma estrutura metálica, em questão de 2 anos ele destrói a estrutura metálica. Imagina, desabar uma coisa dessa. E a estrutura em concreto? Os gases impregnam no concreto, atacam a ferragem e ele estufa. Vamos pegar alguns exemplos aqui.
Olha, tudo viga laminada. Hoje a gente já tem orçamento da Sim. DLI desse tipo de galpão. Eles estão implementando agora, só que, por exemplo, vocês podem ver que aí também tem conexões metálicas. Né, Mas... os parafusos. E daí, isso daí, todos os parafusos têm que ser especificados de forma correta para que seja utilizado da melhor forma possível. E é exatamente esse tipo de galpão que a gente tem hoje orçado, hoje tentando implementar junto à Vale do Rio Doce. Só que aí tem um detalhe, ele citou muito bem, nós temos estruturas metálicas aí, mas nos permite a manutenção e a reposição. Me permite eu trocar uma estrutura aqui, sem eu ter que desmontar tudo isso, entendeu? Só que a viga estrutural importante está mantida, está preservada e é usado um material muito nobre. Isso tudo, Estados Unidos, olha a outra aqui, Neto, você tinha eucalipto roliço. Deixa eu só falar, Roberto, a gente também tem outros casos também, quando a gente vê galpões assim, que é a Gerdau. A Gerdau é a maior fabricante do Brasil de aço. A Gerdau hoje compra viga de madeira laminada colada da Reúde. Porque tem lugares onde eles soltam gases que comem todas as vigas dele. Então a Gerdau, mesmo sendo a maior fabricante de vigas e estruturas metálicas, eles também estão utilizando vigas de madeira laminada colada. Eu não vou falar nome de empresas aqui. Não é a Gerdau. Não é a Gerdau. Gerdau mas é uma que já passou por tantas dificuldades recentemente que a gente fica falando, parece que está batendo. Olha que é curioso. Os galpões nós temos em Cubatão o maior armazenamento, dos maiores armazenamentos de minerais, não é defensivos, nutrientes, sulfato de amônia, potássio, etc., está em Cubatão, que é para atender o segmento de agrícola, fertilizantes. Então, são galpões enormes. E eram construídos com estruturas de madeira. Era construído em estruturas de madeira. Perdão. Né? Era construído em estruturas de madeira. Mas por falta de manutenção na cobertura, nós tínhamos a condição de uso fora do contato com o solo e não exposto a intempéries, certo? Mas, com a falta de manutenção nas coberturas, começou a dar gotejamento. Eram madeiras tropicais, de alta densidade. Eram galpões que tinham 50 anos. E começaram a apodrecer. Lógico, você colocou um elemento essencial para a formação dos fungos, que é a umidade. Já tem um nutriente. E a própria madeira como fonte de alimento para os fungos de apodrecimento, começamos a ter um problema de desempenho das estruturas. Poxa, galpões com mais de 50 anos, está muito ultrapassado, vamos fazer tudo isso, desmontar e fizeram em concreto. Não durou 3 anos. Por quê? Foi um descuido na interpretação do projeto original. A madeira é a solução para isso. E essa aqui, então, mais ainda, pela facilidade e pelo desempenho. Aqui, veja que nós falamos eucalipto roliço, perfeito, sem problema nenhum, em qualquer condição de uso. Madeira de eucalipto tratada com uso no meio rural. Nós temos um estudo, já tínhamos dos Estados Unidos, mas nós fizemos para as condições do Brasil. Naquele campo de apodrecimento que eu mostrei para vocês, recentemente nós pegamos aquelas estacas e nos questionamos, elas estão com 32 anos, isso há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, elas estavam com 32 anos em serviço. Poxa, tá aí, vamos fazer um estudo para o clima tropical, qual é o desempenho dos preservativos. Vamos analisar se eles lixiviaram, quanto que eles contaminaram o solo e quanto que perderam de eficiência nas estacas. Esse trabalho está publicado, posso fazer, é disponível, é aberto, mas nós podemos facilitar para vocês. Esse estudo, na época, como interessado, diretor de uma empresa. Pasmem vocês, 98% do preservativo estava presente na madeira. Não houve lixiviação. 32 anos de exposição em contato direto com o solo. Aí,
os verdinhos lá da nossa empresa na época pediram, não, vamos examinar o solo e fazer uma apresentação num congresso que teve em Portugal. Que o Ivaldo Jankowski, que foi lá, da Exal, que foi lá fazer a apresentação, ele é o orientador desse doutorado, mestrado e doutorado. Nós não identificamos alterações do solo e do sítio onde estão instaladas as estacas em relação ao mesmo sítio fora das áreas onde não estavam instaladas as estacas. Então, isso vem reforçar o conceito da eficácia de um determinado preservativo quanto à fixação na madeira, não tornar lixiviável. Acontece, a indústria da preservação de madeiras foi a primeira indústria a sofrer com os fake news, porque um jornal de Joaçaba News, há uns 12 anos atrás, tinha publicado que 3 jovens morreram ao fazer um churrasco com madeira tratada. Lembra disso? Muito bem, nós corremos atrás, fomos verificar, puxa vida, quanto que esse cara comeu de carne para ter usado madeira para fazer o carvão, para queimar a carne, para ele morrer intoxicado. Bom, fomos lá na cidadezinha de Santa Catarina falar com o delegado para pegar a ocorrência, não houve coisa alguma, era um fake news, não existiu isso. O delegado até foi muito franco, falou, olha, 3 anos que não morre ninguém na cidade. Entende? Nós sofremos com isso, porque essa notícia foi bater na América Central, no Caribe, e que vinham para cá, olha, isso aconteceu, está acontecendo no Brasil, nós vamos começar também a adotar critérios. Não. Então, você desfazer um mau conto é um problema. Mas nós sofremos. E está aqui, ó. A preservação de madeiras com essa tecnologia no Brasil ocorre desde a década de 70 e as principais aplicações estão no campo rural, na fruticultura, onde nós temos excelentes exemplos de que a madeira tratada não traz danos ao fruto, à folha e às raízes da planta. Por isso, macieiras, eu vou citar alguns exemplos, macieiras, maracujá, pimenta do reino, tomate, são espaldados por madeira tratada, kiwi e muitos outros são espaldadas por madeira tratada. Aqui uma aplicação é Brasil, construções de europeus no litoral da Bahia, o hotel dos portugueses e espanhóis, lá como chama? E fugiu o nome. Telha de pinos, autoclavada, a telha é de madeira tratada, painel todo ele, todo madeira tratada, isso aqui tudo é madeira tratada. A Iazunet produz isso aqui. Você está produzindo telha também? Não, hoje não, não é. Neto, você quer falar? Essa é uma estrutura em lajes, tem 48 metros de vão livre. Quanto? 76. 76, olha, eu estava mentindo. Olha, já temos bons exemplos no Brasil sobre o uso de madeiras. Acho que essa estrutura, a gente volta lá, né? Essa é uma das maiores vãos, né? É a maior cúpula, acredito, em madeira do Brasil. Ela está em Lages, Santa Catarina. De vez em quando vocês podem ver na TV, acontece bastante jogos de vôlei. Né? Isso daí você pode ver. Isso é toda feita em madeira laminada colada. São ligações pontuais, anéis. Não são anéis metálicos. É um anel metálico. Você tem uma aba metálica para cada lado. Ela foi feita pela Batistella, né? Pinos autoclavado. Tá? Ele tem uma cinta de concreto em volta de todo o estádio, né? Que é o empuxo lateral, que é o mais importante para ele segurar toda a estrutura. E é um baita projeto que mostra o quanto de vão você consegue com uma peça pequena. É isso que o comprimento das lamelas são pequenos aqui, né? O aproveitamento estrutural que nós podemos dar para a nossa madeira e não... O recobrimento dela. Tem uma lona, para depois vir madeira... Você fala o tipo de estrutura? Não, telhado, O né? que tem entre a telha e o... Que é a impermeabilização. Tá. Aqui, eu não sei exatamente o que eles usaram, mas o que eu utilizaria aqui? Se fosse para fechar isso, eu utilizaria uma manta USB, uma placa USB, tá? Ou uma placa de compensado naval. Depois você pode colocar uma manta de fechamento.
seja uma manta aquela que esquenta, que é um piche, ou também aquela manta rotoplasma, uma manta Tyvek, para você evitar que a umidade penetre dentro da madeira, e posteriormente dele você pode pôr qualquer tipo de cobertura. Tá? Eu não sei no caso que eles colocaram em cima, mas você poderia ter colocado telha trapezoidal, você poderia ter colocado muito, tudo depende. Alvitra. Tudo depende da curvatura que você vai dar, que vai te limitar realmente o acabamento. Até telha de madeira você consegue colocar. Seria inclinação no caso. Isso, a inclinação que você tem do telhado. Tá? Como é que funciona essa telha de madeira, então? Que ela vai receber a chuva, pela inclinação dela a chuva já escorre a umidade, ou como é que funciona daí? Posso responder? Você tem uma montagem replicando a peça, permitindo escoamento, mas você tem, na telha de madeira, obrigatoriamente, a gente recomenda isso aqui, ó, o uso dessa manta. Ó. Tá? Uma manta Tyvek, uma manta, piche, uma manta aí de você, aquecimento. ela não tem um encaixe, ela fica ao lado da outra e depois vem uma por cima cobrindo essa união. Mas não tem risco de ficar uma umidade ali, entre, por exemplo, a manta e a telha de madeira? Não tem problema algum, vai ter essa umidade, mas essa umidade com o calor sai, mas ela está totalmente impregnada, tratada. Não tem como o fungo se desenvolver aqui. Eu tornei esse material impróprio como alimento para o fungo. Ele já não enxerga, ele não se desenvolve aqui dentro da madeira, mesmo ela estando com 30, depois de tratada, seca, e foi submetida ou em contato com a água, ou exposta ao intempéries, vai pegar umidade, mas o fungo não tem como se proliferar, não tem como se desenvolver. Ele já não encontra condições adequadas para se alimentar. É o mesmo caso nos cupins. Isso a tua pergunta me voltou a um tema legal. Olha o termo, preservativos e não inseticidas. Eles não matam os insetos. Eles tornam impróprio a madeira para o consumo. Mas deixa eu só, eu não estou muito bem. Quando você mostrou aquelas sessões de tora que tinha o preservativo No anel, no caso do eucalipto. Então, e como, por exemplo, você falou que tem caso de cupim que atravessa, tipo, liga de concreto para chegar na madeira, e se não mata como que ele não, tipo, perfura? Eu posso ter naquelas peças o cerne atacado, mas a coroa externa é a parte estrutural da madeira. Nós temos no Brasil e vários lugares do mundo postes de eletrificação com ataque de cupim no cerne, mas a coroa do alburno devidamente impregnada que está em serviço, porque é nessa anel externo que está a resistência do poste, como é no caso do concreto. Ele é oco. Só não tiramos o cerne porque dá trabalho, então deixa ele com o cerne lá. Se a região de Andradina, é muito comum postes de madeiras terem ataque do cerne. É legal controlar, mas se tem, isso não danifica, não tira o poste de serviço de forma alguma. O que não pode ter é um alburno mal impregnado, porque aí eu vou ter um comprometimento estrutural da peça. Então, mas dá para identificar, assim, por exemplo, quando rola... Quando tem um ataque de cupim de sol, é difícil identificar, só com inspeção através de um cabo endoscópico. Ou quando há uma fissura que você percebe que o cupim está fazendo aquelas galerias externas de terra, porque o cupim ele não pode ficar exposto à luz. Dá para fazer por ultrassom também, não dá? Também. Dá. Também. É caro, é difícil, mas dá. É caro, é pouco usual, mas tem um estudo sobre o uso do ultrassom de ataque de cupins e árvores firvas em São Paulo, pelo problema de queda de árvores e etc. É inclusive um trabalho do Brasolin. Ele que fez definiu a classe de riscos, né? Da norma. Não, ele fez parte do grupo, é um comitê, né? Ele era o gestor por ser membro da BPM e também do IPT, mas é um comitê, é um grupo de cientistas, de profissionais da área que estabeleceram a norma é consenso. E por isso que é difícil fazer norma. Você conseguir consenso não é fácil, não é verdade, Gabriel? Aqui nós temos a aplicação do eucalipto. Nesse caso ele não está engastado no solo, nem em contato com o solo, porque é uma peça torneada onde
eu sacrifiquei o alburno, eu deixei uma coroa somente de 1 centímetro, então nós temos esse cuidado, tá? Isso aqui lá no Nordeste. Olha que construção maravilhosa para abrigar cavalos. São aqui, esse é um detalhe interessante, decks de pinos. O consumidor, eu quero um deck que vai durar 20, 30 anos, mas usa um parafuso que vai durar 3, 2. Certo ou não? Então, por que você quer um deck que dura 30, 40 anos, mas o parafuso de fixação que você está usando é esse galvanizado na China e etc. Ou, quando não, usa os parafusos do setor moveleiro numa peça estrutural. O deck é uma peça estrutural de responsabilidade civil muito grande. Já tivemos hotéis que tiveram as criancinhas enterrar a perna, quase quebraram a perna porque um rompeu. Então, vãos tem que ser estudado, não existe norma no Brasil. Eu e o pai do neto estávamos estudando a possibilidade de se fazer uma norma para deck de madeiras, porque é um mercado, me desculpa o termo, mas infelizmente no Brasil, prostituído. Porque se faz de tudo. Para concorrer, já lançaram no mercado deck de 20 milímetros de espessura de pinos. Não pode. Não por uma questão de desempenho ou apodrecimento, é por uma questão de desempenho físico-mecânico. Agora, bem montado e estruturado, sem dúvida. As aplicações, aqui eu estou chegando nas estruturas do NET. Essa é uma casa que eu uso como um exemplo maravilhoso, isso é Ilhabela. Olha, gente, essas peças de pinos, não é... Ele teria reprovado para fazer viga laminada colada. E você vê que tem muito nó, né, Neto? Olha o deck, bem montado, essa casa está com excelente desempenho, toda ela tratada em pinos, perfil da casa. E o nosso primeiro prédiozinho no Brasil, que é um edifício em Curitiba de 3 andares. Então, as florestas podem ser manejadas e produzir um volume 50 vezes maior de produtos finais e ainda continuar sendo fonte renovável de matérias-primas. Isso dito por Egon Clesinger, um arquiteto inglês, em 1949. Veja, são os arquitetos que fazem a grande mudança nos conceitos. E isso porque se deve à indústria da celulose, à indústria desse polímero, que é ao sequestro do CO2 mais água e forma a madeira e liberamos oxigênio. Tão nobre e original quanto conteúdo, só pode ser madeira. Não vamos fazer um tonel de um bom bourbon ou de um bom vinho em tonel de plástico ou algo que queira imitar madeira. Onde você precisa de originalidade, só a madeira. Essa foi uma campanha que eu idealizei para arquitetos de interiores. Ela ficou durante 3, 4 anos, promovida pela Abrafat. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter atendido.